Então, nós vimos exemplos em que nós temos necessidade combinado com a posterioridade, né? Verdades que são necessárias, mas que são conhecidas de maneira a posteriori e que para nós só podem ser conhecidas de maneira a posteriori. Não existe outra maneira de nós sabermos a estrutura molecular da água que não seja indo para o laboratório, fazendo teste, etc. Tá? Não existe outra maneira de nós descobrirmos a estrutura molecular do ouro, a estrutura atômica do ouro, né? A não ser fazendo teste de laboratório. Não existe outra maneira de a gente descobrir a origem biológica de um certo indivíduo a não ser fazendo uma pesquisa biológica, né? Talvez a mente de Deus conseguisse, por uma mera análise dos conceitos, chegar a isso. Aliás, é assim que Leibniz escreve, por exemplo, a nossa diferença com Deus é que a nossa capacidade de análise é muito pequena, né? A gente não consegue enxergar a totalidade do que está dentro de um conceito, mas a mente de Deus consegue de maneira puramente, todo conhecimento para Deus é analítico, né? Deus, apenas analisando o conceito de um indivíduo, é capaz de conhecer que aquele indivíduo vem de tais e tais pais, ou Deus, apenas analisando o conceito de ouro, é capaz de ver que o ouro tem número atômico 79. Nós não conseguimos, nós não somos Deus, tá certo? Para nós, certas verdades, não são todas não, hein? Não são todas, porque a matemática, a maioria das verdades matemáticas são verdades necessárias e não são a posteriori. Mas certas verdades, em particular aquelas que dizem respeito à estrutura metafísica de ouro ou de água, né? São aquilo que tem um nome técnico para isso na filosofia, são chamadas espécies naturais, né? Se você prestar atenção, todas as amostras de ouro, elas fazem parte da mesma espécie, elas têm a mesma estrutura atômica subjacente, né? Todas as amostras de água têm a mesma estrutura atômica subjacente, então fazem parte, todas as amostras de ouro, todas as amostras de água fazem parte da mesma espécie natural, né? Todas as árvores de uma determinada espécie faz parte daquela espécie natural, né? Todos os tigres são elementos da mesma espécie, são instâncias da mesma espécie, então eles têm uma espécie de estrutura biológica subjacente, né? Então, em geral, descobertas que nós fazemos sobre as espécies naturais, tá certo? São descobertas a posteriori, e muitas delas dizem respeito a características necessárias daquela espécie natural, tá? Então, que os seres humanos têm 23 pares de cromossomos, tá certo? Isso é uma descoberta empírica, portanto, a posteriori, tá? Mas diz respeito a uma característica essencial do ser humano, tá certo? Então, que o ser humano tenha 23 pares de cromossomos é uma verdade necessária, porque qualquer outro mundo possível que incluísse seres humanos, esses seres humanos teriam que ter 23 pares de cromossomos, tá? Mas é uma descoberta. Então, algumas verdades necessárias, Kripke descobriu isso, né? Que algumas verdades necessárias representam um conhecimento a posteriori. E o caso dual, hein? O primo irmão. Quer dizer, o primo irmão seria o caso de verdades contingentes, né? Mas que pudessem ser conhecidas a priori, né? Então, esse é um outro caso, essa é uma outra tese extremamente interessante, polêmica e chocante, né? De Kripke em Name and Necessity, que tem verdades que são contingentes e que nós conseguimos conhecer de maneira a priori. Aqui está um caso interessante, é um caso clássico do Kripke, né? Eu não sei se vocês conhecem a história do metro, o metro, quer dizer, por que um metro é essa medida que nós temos, né? Mas isso foi convencionado, né, no século XVIII, logo depois da Revolução Francesa, por alguns matemáticos, uma certa comissão, né, convencionou que 1 metro ia ser o tamanho de uma barra específica de platina, que tinha 1 metro, né? Quer dizer, aquela barra não foi escolhida porque ela tinha 1 metro, ela foi escolhida para passar a designar o que seria 1 metro, né? Metro foi convencionado como sendo o comprimento daquela barra em particular. Por que platina? Porque platina é um metal que dilata, ele oscila menos de tamanho com a temperatura, né? Ele dilata pouco e contrai pouco, né? Então é um metal mais estável, então foi convencionado como sendo o comprimento daquela barra específica, tá? Então, que
o comprimento da barra seja 1 metro, é algo que nós, ou pelo menos os batizadores do metro, não precisavam fazer nenhum tipo de experiência, né? Você não precisava ir lá e medir o tamanho da barra para descobrir que ela tem 1 metro, tá certo? Então é algo que nós conhecemos, ou eles pelo menos conheciam a priori. Por quê? Porque a barra foi convencionada como sendo, foi a origem do termo metro, a medida metro, é o comprimento da barra. Da mesma forma que se eu quiser batizar em homenagem não sei, ao reitor da Unicamp, né? Nobel, Marcelo Nobel, eu quiser batizar esse comprimento aqui de um Nobel, suponha que eu tivesse uma autoridade para fazer isso, tá? Eu fosse uma das autoridades do sistema métrico de um país, e eu quero batizar que um Nobel é o comprimento dessa caneta aqui. E em seguida alguém me pergunta, e quanto mede a caneta? Eu diria um Nobel sem a necessidade de aplicar sem a necessidade de aplicar nenhuma régua, né, para medir aquilo lá. Por quê? Porque aquilo foi convencionado como sendo um Nobel. Um Nobel foi convencionado como sendo a medida daquela caneta. Da mesma maneira, os criadores da medida metro, lá no século XVIII, eles eram capazes de dizer a priori qual era o comprimento da barra, certo? A priori, sem a necessidade de fazer a medida da barra, e no entanto, isso representa uma verdade contingente ou uma verdade necessária? Que a barra, aquela barra de platina, tenha 1 metro, que ela tenha o comprimento que ela tem, representa uma verdade contingente ou uma verdade necessária? Olha, para responder isso, você tem que pensar se a barra poderia, em outros mundos possíveis, não ter exatamente aquele comprimento. Ela poderia ser mais curta, poderia ser mais longa, poderia, se a história fosse diferente, né, se alguém quisesse pegar uma barra de 10 centímetros e falar, o metro vai ser isso aqui, então a barra seria diferente, o tamanho da barra seria diferente, né? Se alguém quisesse pegar uma barra de 1 quilômetro, aquela barra ali poderia ter diferentes tamanhos, né? Ela tem aquele tamanho porque as pessoas quiseram produzir uma barra daquele tamanho, mas poderia ser diferente o tamanho da barra, né? Então, que aquela barra em particular tenha 1 metro, isso é uma verdade, é verdadeiro, claro que é verdadeiro, né? Mas é uma verdade que a gente sabe a priori, ou pelo menos os batizadores sabiam aquilo lá de maneira a priori, tá certo? E no entanto, isso representa uma verdade contingente, tá? Por quê? Porque em outros mundos possíveis a barra poderia ter outros tamanhos, tá? Deixa eu dar um outro exemplo. Eu estou numa sala, eu não sei quantas moléculas de ar tem nessa sala aqui, né? Nesse exato momento, né? Mas eu vou batizar esse número, tá? De Nobel, novamente, né? Então eu digo que nessa sala tem 1 Nobel, né, de moléculas de ar, 1 Nobel de moléculas de ar, tá certo? Aí você me diz, mas você mediu, você contou? Não, eu batizei o número de moléculas de ar da sala de 1 Nobel, tá certo? Então isso é algo que eu sei a priori, e eu sei a priori porque isso é o resultado de uma estipulação que eu mesmo fiz, tá certo? Mas é uma verdade necessária ou é contingente que a sala, naquele exato momento, tinha 1 Nobel de ar e não meio Nobel ou 2 ou 3 Nobels de ar? É claro que é uma verdade contingente. É contingente, é uma contingência que naquele exato momento a sala tinha 1 Nobel de ar, tá certo? Então aqui está um outro exemplo. O que está envolvido nesses casos aqui de Kripke? O que está envolvido é que certas verdades são o resultado da estipulação, tá certo? Tipicamente, unidades de medida, tá? Isso não ocorre só com o metro, isso ocorre com o quilo, ocorre com a jarda. Todas as unidades de medida, elas são estipuladas em algum momento, né? Vou dar um outro exemplo. Não sei se vocês sabem, mas a medida 1 quilo, porque de onde vem o quilo? O quilo não está na natureza. Você não passou na natureza, havia uma árvore com um fruto dizendo isto tem 1 quilo. Isso não existe, né? 1 quilo foi estipulado, foi convencionado, tá? Foi convencionado como sendo o peso de
de água a uma certa, ou de 1000 centímetros cúbicos de água a uma certa temperatura, a uma certa condição, etc, etc. Tá? Então, é o resultado de uma convenção. Então, você tem 1 litro de água a uma certa temperatura, aquilo foi chamado, aquele peso foi chamado de 1 quilo. Tá? Então, em seguida vem a pergunta: qual é o peso daquele litro de água? O que você vai responder? 1 quilo. Ah, mas você pesou? Mas eu não preciso pesar. Você não precisa pesar porque aquilo lá é o padrão de medida. Se aquilo é o padrão de medida, você é capaz de dizer, sem a experiência, qual seria a experiência aqui no caso? A experiência seria pesar aquele litro de água, né? Você é capaz de dizer, sem a experiência relevante, que aquele litro de água pesa 1 quilo. Então, está aqui um outro. Mas é necessário ou é contingente que aquele litro de água pese exatamente 1 quilo? É necessário ou é contingente? Não dá para imaginar que em outros mundos possíveis aquilo poderia ter outros pesos? Né? Poderia pesar 2 quilos, poderia pesar 3 quilos, poderia não ter peso ser um peso menor do que 1 quilo. É um pouquinho mais difícil de você imaginar, mas se você conhecer um pouquinho de física, você dá para imaginar que aquilo poderia ter um peso menor do que tem, se o campo gravitacional da Terra fosse mais fraco do que ele é. Se a Terra tivesse menos massa, o peso de 1 litro de água seria menor. Tá? O peso é fundamentalmente o resultado de um campo gravitacional que está sendo exercido. Tá? Ou aquilo lá poderia ser, aquele litro de água poderia ser mais pesado. Se o campo gravitacional fosse mais forte, a pressão que a água estaria exercendo seria maior. Né? É um pouquinho mais difícil, mas eu imagino que você esteja capturando a ideia. Né? Que aquilo lá pese 1 quilo, aquela massa de água, aquele volume de água, aquela temperatura pese 1 quilo, é algo contingente, né? Não é algo necessário. Tá certo? Então aqui está outro exemplo de algo que você é capaz de dizer, se você for a autoridade, né? Algo que você é capaz de dizer de maneira a priori e, no entanto, representa uma verdade contingente. Né? Eu vou dar talvez um último exemplo. Suponha que eu seja uma autoridade a respeito de duração temporal. Tá? E eu escolho a duração desses meus vídeos, desse vídeo em particular aqui, esse vídeo que vocês estão assistindo, eu vou chamar isso de um marco de duração temporal. Tá? E aí você me pergunta, mas quanto dura esse seu vídeo? Eu não tenho que fazer a medida de quanto ele dura, eu sou capaz de responder na hora, bom, esse vídeo tem um marco de duração, tá certo? Por quê? Porque eu estipulei que a duração deste vídeo é um marco, então eu sou capaz de dizer isso a priori sem fazer a medida, não preciso sair da minha cadeira. Se eu fui o estipulador, eu sou capaz de dizer a priori que esse vídeo tem um marco de duração. Mas é uma verdade necessária ou é uma verdade contingente? Evidentemente que é uma verdade contingente, porque esse vídeo dura um marco, mas num mundo possível diferente do nosso, né? Talvez que você preferisse estar nesse outro mundo possível, esse vídeo teria uma duração menor, ele duraria meio marco, duraria 1/3 de marco. Tá? E num mundo possível pior do que o nosso, esse vídeo duraria 15 marcos, por exemplo. Tá certo? Aí você teria que se entediar muito mais do que você se entedia assistindo esse vídeo. Então é algo que eu sou capaz de dizer a priori, que esse vídeo que você está assistindo tem um marco de duração e, no entanto, isso representa uma verdade contingente e não uma verdade necessária. Tá? No próximo vídeo eu vou retomar esses exemplos, mas da maneira um pouquinho mais técnica, né, como o Kripke faz, tá certo? Mas o espírito dos exemplos, que é para romper o paralelismo entre contingência e a posterioridade, e necessário e a prioridade, o espírito do exemplo você já deve ter capturado por essa maneira não técnica que nós tratamos até aqui.